todo mundo que está chegando. E, para começar, então, aqueles recadinhos de sempre, né? Para quem não me conhece, eu sou a Graziela, eu trabalho no marketing da DBC Company. É sempre um prazer estar aqui com vocês e receber mais uma edição desse projeto. Vou falar um pouquinho para vocês da nossa empresa, né? Para quem não conhece a DBC Company, nós somos uma das principais fornecedoras de tecnologia do Brasil. Temos aí mais de 1.000 colaboradores, muitas oportunidades abertas para fazer parte do nosso time. Estamos aqui no Caldeira desde o início do ano, operando em formato híbrido. A gente tem gente em todos os lugares do país. E quem tiver a oportunidade ou quem quiser fazer parte do nosso time, basta acessar as nossas redes sociais, o nosso site. Em seguidinha, eu vou passar um QR Code também com o nosso site para tirar dúvidas, pegar informações sobre a nossa empresa. Nós estamos há 27 anos, então, transformando a vida dos nossos colaboradores com tecnologia. E a gente acredita fortemente que as pessoas é que fazem toda a diferença para a TI. E é por isso que é tão importante receber vocês nesse evento, no DBC Impact. Aqui o nosso QR Code, quem quiser dar uma olhada nas nossas vagas, nas nossas oportunidades e também conhecer um pouquinho do nosso jeitão de ser, que é um evento muito legal e é uma empresa muito boa, que se preocupa muito com as pessoas e vai ser um prazer receber vocês. E o DBC Impact... Opa! Mais um... Vamos mais um. Olha o delay, né? O DBC Impact, então, é o nosso projeto mensal de conteúdos. Toda a curadoria dos conteúdos do nosso projeto foram pensando nas necessidades do mercado. Nós escutamos também os nossos clientes, os nossos parceiros, para definir os temas que a gente fosse conversar aqui com vocês ao longo do ano. E hoje, especialmente hoje, a gente tem um convidado muito importante para falar sobre um tema extremamente relevante, não só na área de TI, né, mas acho que em tudo da nossa vida, que é a acessibilidade, né? Afinal de contas, tudo é acessibilidade, né? Então, quem estiver aqui conosco, estiver assistindo online também, pode entrar em contato através do nosso e-mail, que a gente vai disponibilizar o certificado. A gente também vai abrir a possibilidade de trocar dúvidas com o nosso facilitador, porque a gente tem um tempo um pouco curto hoje, e eu tenho certeza que todos vão querer tirar dúvidas com o nosso incrível facilitador. Então, já deixo aqui o caminho aberto para, caso vocês não consigam trocar uma ideia com o Marcelo até o final, mandem as suas perguntas para o nosso e-mail, que a gente vai aí fazer essa conexão com vocês. E mês que vem, nós estaremos aqui também no dia 20 de outubro. Todos que já estão confirmados no nosso evento vão receber em primeira mão a nossa agenda. Temos evento em dezembro também. E no ano que vem, muitas novidades. E a gente espera aí rever vocês em todos os nossos próximos eventos. E agora, esse momento é sempre muito legal, a gente está muito feliz de receber o facilitador que eu vou apresentar, que veio direto de São Paulo, passou uns perrengues para chegar aqui, mas deu tudo certo, que é designer, há 20 anos desenvolvendo produtos e serviços digitais. Ele é professor de acessibilidade na PUC, na SPM e em tantas outras instituições. Ele é CEO e fundador da Tudo é Acessibilidade, que certamente ele vai contar um pouquinho para a gente. Ele atua também com foco em planejamento, estratégia, mas tem conhecimento na aplicação prática de acessibilidade em diferentes campos de atuação. Gestão, desenvolvimento, pesquisa, compliance, testes, design, ou seja, tudo, né? Afinal de contas, a acessibilidade é tudo. E por isso vai ser tão importante. E eu quero, então, chamar o Marcelo Salles para participar aqui conosco. Uma salva de palmas para o nosso facilitador. Quer dizer que aquela galera está super empolgada. Te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E é um prazer muito grande ter aqui com a gente. E estamos ansiosos aí para conhecer e aprender um pouquinho mais do teu trabalho. Obrigada, viu? E, galera, aproveitem muito, não deixem de perguntar, não deixem de participar. Esse momento ele é muito especial. Ah, lembrando, nós estamos transmitindo, a gente vai gravar um evento no YouTube e depois disponibilizaremos. Então, pode rever, tirar dúvidas e aproveitar esse caminho para conversar com o Marcelo no futuro. Tá bom? Recadinhos dados, um ótimo evento para todo mundo. E é contigo, Marcelo. Obrigado, Grazi. Bom, boa noite, pessoal.
Sempre que fazem as apresentações ali do lado, vai falando, né, detalhando. Eu acho que quem participa de eventos ou quem já palestrou alguma vez sabe que você fica mais nervoso ainda quando a pessoa vai falando, né? Ah, vai vir um convidado tal, vai vir uma palestrante tal, mas enfim. Me descrevendo rapidamente, eu sou uma pessoa homem, pele clara, tenho cabelo curto, utilizo óculos e uma barba aqui por fazer. Na verdade, uma camisa vinho nesse momento e uma calça jeans, e a camiseta que eu estou utilizando tem uma frase emblemática, que é No MVP without accessibility, ou não existe MVP sem acessibilidade. É uma das perguntas padrões que as pessoas sempre perguntam. Marcelo, dá para aplicar acessibilidade no MVP ou deveria aplicar? Sim, deveria. Claro que você não vai ter acessibilidade de uma forma completa como você tem no aplicativo final. Mas desde o MVP já dá para você ir pensando em algumas coisinhas, desde que a acessibilidade esteja inserida de fato na cultura como um todo, e é isso que a gente vem falar aqui hoje. Meu sinal em Libras, ele é assim, 2 dedinhos, um dedo indicador e o dedo polegar na minha costeleta. Esqueci a palavra da minha costeleta, mas é basicamente duas. Quem me deu o sinal foi uma antiga professora de Libras que eu tive. E infelizmente eu não aprendi Libras, aprendi só sinais básicos, gente. Mas é interessante porque é um sinal que eu vou carregar e talvez eu nunca mais retire e remova a costeleta por conta do sinal que eu acabei sendo ganhando esse sinal. Eu vou ter que, às vezes, virar um pouquinho para trás, tá, gente? Porque eu não tenho todos os slides aqui de cabeça e, infelizmente, eu não tenho retorno aqui na minha frente. Então, eu vou ter que ir virando um pouquinho aqui para algumas situações específicas. Mas a gente vai contornando. E colocar uma cadeira aqui também para mim, que eu não vou sentar justamente por esse motivo e eu quero ficar de pé aqui para ficar mais fácil. O título da apresentação, tudo que você faz no dia a dia é acessibilidade. Você apenas precisa ligar os pontos, ou você não ligou os pontos ainda, tem a ver justamente com esse processo, porque a acessibilidade ela precisa ser desmistificada em diferentes pontos. É muito comum as pessoas falarem de acessibilidade e associarem automaticamente apenas a pessoas com deficiência. É claro que as pessoas com deficiência são diretamente afetadas com relações às questões de falta de acessibilidade. Mas, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando basicamente de tudo, literalmente tudo. Qualquer pessoa que tenha dificuldade ou não tenha acesso a alguma coisa, seja um conteúdo de um aplicativo, seja um conteúdo de um site, seja o acesso a algum ambiente físico ou espaço físico, consequentemente está tendo um problema de acesso. E esse problema de acesso pode ser relacionado a algo trivial do dia a dia. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui na DVC. Eu cheguei, sentei na mesa, utilizando o computador, e eu precisava carregar tanto o meu celular quanto o desktop. Só que a forma como as tomadas estão dispostas não cabia as duas tomadas que eu trouxe, que eu dependia de um adaptador também. Como seria resolvido o problema? Simples, colocaria as tomadas duas viradas para um lado e duas viradas para o outro, mas, seguindo um padrão industrial, as pessoas seguem um padrãozinho para colocar todas as tomadas viradas para o mesmo lado. Isso é uma questão simples que acontece no dia a dia. Eu tenho certeza que algumas pessoas passam por isso o tempo todo. Estávamos ali agora fazendo a configuração do equipamento, e aí utilizando um adaptador, que é o adaptador USB. Nesse adaptador tínhamos dois símbolos, e precisávamos saber qual era a entrada que permitia a conexão ali para colocar o MacBook na tomada. Só que só com o ícone não dava para eu saber, porque o ícone não estava claro o suficiente. Nem todos os ícones são óbvios para todas as pessoas, e esse é o ponto da acessibilidade, né? A gente precisa facilitar a comunicação e às vezes a gente acha que está facilitando aplicando um ícone que aparentemente é óbvio para todo mundo, mas nada é óbvio para todo mundo. E é por isso que eu trago esse contexto de tudo. O que você faz no dia a dia é acessibilidade, você só precisa ligar os pontos. Claro que a partir daí, a gente envolve também algumas questões técnicas e a gente vai tratar de algumas delas aqui na apresentação. Esse é um slide gigante, que eu não vou falar sobre isso, é basicamente sobre a minha vida e a minha carreira. E por que eu trago isso daqui? Nas aulas gravadas, em qualquer situação, qualquer ambiente que eu trabalho, eu sempre explico todos os pontos de relacionamento. Hoje estávamos no almoço, o Rafa que me convidou aqui, a gente estava conversando, junto com o Fabrício ali, e a gente estava trocando algumas ideias,
E tudo na vida está relacionado, está conectado. Se hoje eu tenho uma facilidade muito grande para lidar com o tema acessibilidade, é por conta de conhecimentos que eu tive no passado, e esses conhecimentos são desde a época em que eu trabalhava como balconista de farmácia, mais de 20 anos atrás. E o fato de eu ter trabalhado como balconista de farmácia fez com que eu aprendesse a lidar com o público. Consequentemente, eu tive esse período de desinibição. Então, se hoje eu tenho uma facilidade de comunicação, é muito devido à primeira experiência de trabalho que eu tive há mais de 20 anos atrás. Às vezes a gente encontra pessoas trabalhando em diferentes áreas que são mais introspectivas, mais quietinhas e tudo mais. Mas talvez essa pessoa seja assim porque talvez, e apenas talvez, nunca tenha passado por uma experiência de lidar diretamente com o público. Então, qualquer experiência que você tem na vida vai te trazer um contexto para a situação que você está hoje. Então, hoje, eu tenho essa facilidade de comunicação muito devido a isso. E também a outros fatores. Eu cheguei a fazer teatro com desinibição e também isso ajuda também. Claro que você tem que correr atrás do conhecimento. Mas o que é relevante da linha do tempo aqui, na verdade? Eu só comecei a lidar com acessibilidade em 2012. Até 2012, eu me formei em desenho industrial, em 2002. Antes disso, fiz técnico em processamento de dados. Então, eu fui o designer que já saiu do curso de desenho industrial sabendo programar, porque eu já tinha uma base de programação. Isso já serviu como um diferencial na minha carreira. Eu peguei aquela época de webmaster, web design, agências de design e publicidade. Quem é dessa época vai lembrar muito bem. E nessa época, eu fazia literalmente tudo, né? O design, a programação e tudo mais, muito devido a essa formação. Quando eu entrei no mercado corporativo em 2008, no Unibanco, eu entrei como desenvolvedor front-end. Só que a minha profissão era design, e eu trabalhava como designer. Então eu fiz o quê? A migração de carreira. Tem muitas pessoas que estão entrando hoje no mundo do design, vindo de outras áreas e afins, e é a tal da migração de carreira. Isso acontece na vida de todas as pessoas. E por que isso é relevante? Até então eu não falava de acessibilidade. Só que eu já tinha uma base de conhecimento muito grande. Quando eu comecei a falar de acessibilidade em 2012, eu já tinha trabalhado ali 4 anos dentro do Unibanco, Itaú, e 3 desses primeiros anos eu foquei muito em SEO. Muitas das técnicas de SEO são replicadas para acessibilidade, porque a gente está falando de arquitetura de informação, semântica de código e uma série de outras questões relacionadas a isso. Então, quando eu comecei a estudar as técnicas focadas exclusivamente em acessibilidade, eu vi muita semelhança em coisas que eu já conhecia. Quando a gente começa a estudar acessibilidade agora, a gente tem uma dificuldade muito grande em entender em que ponto que eu relaciono tudo isso, ou quando você começa a entender a tal da WCAG, que a gente já vai falar sobre isso, que são os padrões e regras de acessibilidade, boas práticas, na verdade, não um conjunto de regras, você se perde às vezes no caminho porque você fica confuso. Poxa, isso parece ser muito difícil, mas na verdade não é muito difícil. Aquilo são conceitos básicos de design de interação, coisas que existem desde os primórdios. Uma das técnicas existentes é a navegação por teclado. Quando a gente precisa adaptar os nossos sites para serem possíveis de serem navegáveis por teclado também pelas pessoas. Houve um tempo, no passado, que a gente não tinha interfaces gráficas, a gente não tinha mouse. Então, todos funcionava com o mouse, com o teclado. Ocorre que as pessoas modificaram a interação para que tudo funcionasse com o mouse e deixasse de funcionar com o teclado. A gente nunca deveria ter feito isso. O que nós estamos fazendo hoje com a acessibilidade é simplesmente voltar ao passado, resgatar as coisas e fazer as coisas do jeito que elas sempre deveriam ter sido feitas desde o início. É basicamente isso que a gente faz com a acessibilidade. Só que, por que eu trago isso na minha linha do tempo? Porque são coisas que eu aprendi a fazer lá atrás e que hoje me facilita bastante essa compreensão e trazer esses relacionamentos. Então, quando eu falo que tudo é acessibilidade, e as pessoas apenas não ligaram os pontos ainda, tem muito a ver com isso. E aí o resto da linha do tempo eu não vou falar agora, porque tem a apresentação, mas basicamente foi algo que foi permeando a minha vida como um todo, até chegar ao ponto de eu agora estar com a minha empresa, né, focando exclusivamente em acessibilidade. E não à toa o nome da empresa é Tudo é Acessibilidade. E o slide não está funcionando, temos um problema de acessibilidade. Acessibilidade não ou não deveria ser uma caixinha isolada, né, naquilo que a gente está construindo. E eu estou achando que eu vou ter que ficar mais perto do lado de lá, hein, gente. Porque o slide não...
o passador não está funcionando. Eu não sei se sou eu ou se é o pessoal lá. Eu acho que sou eu. Ele está com delay. Temos um problema de acessibilidade, mas a gente vai se virando nos 30, gente. O que acontece? Espero que não mude o slide. Imaginem etapas de desenvolvimento de um produto ou serviço. Basicamente como caixinhas diferentes. O que vocês estão vendo aqui agora na tela é basicamente o quê? A descoberta, a definição, o desenvolvimento, a entrega. E quem já sacou percebeu que a gente está falando de design thinking praticamente. Né? São as técnicas que a gente utiliza. Claro que não faz parte do desenvolvimento de um produto ou serviço apenas essas fases e essas etapas, mas elas são as que determinam basicamente o todo que a gente está concebendo e tudo mais. E a acessibilidade normalmente vem quando? Vem numa caixinha isolada, no momento depois. Entregamos o produto ou temos já um produto desenvolvido e agora precisamos aplicar a acessibilidade. Então, enquanto a gente vê a acessibilidade como uma caixinha isolada, a gente não consegue desenvolver ela de uma forma correta. E eu não sei o que está acontecendo. Porque não está passando, gente. Quer testar? Quer tentar trocar lá? Eu acho que é um delay mesmo. Eu acabei de falar com eles. E eu acho que é mesmo um delay. Será? Vai. Pode ser. Bom, enquanto a gente vai tentando resolver, tenta trocar lá. Aí, eu vou falando aqui que alguns dos slides eu lembro de cabeça. Enquanto a gente tratar a acessibilidade como algo isolado, como uma caixinha específica, você não vai conseguir tratar ela de uma forma completa. A gente deveria, na verdade, passou bastante, a gente deveria, na verdade, encaixar a acessibilidade em todas as etapas dos meus processos, em todas as caixinhas de verdade. Ela deveria fazer parte de todas as etapas, porque enquanto ela não está fazendo parte de todas as etapas, a gente realmente está falhando em alguma parte do processo. E o que é interessante e relevante aqui, nesse... Ops, tela azul. O que é interessante aqui nesse ponto, com relação a isso? Você tem uma dificuldade na aplicação, por quê? Eu tenho áreas diferentes. Eu tenho a equipe de design, eu tenho a equipe de desenvolvimento, eu vou ter a equipe de negócios, eu vou ter a equipe de QA. QA é uma parte fundamental no processo. Show. Obrigado. Show. Esse está indo. Vamos lá. Eu tenho uma etapa... eu tenho várias etapas e várias equipes trabalhando nos meus processos, nos meus produtos. E isso gera uma dificuldade enorme. Por quê? Porque existe esse conhecimento para cada uma dessas áreas. O time de QA, ele é fundamental no processo e nem todas as empresas têm um time de QA trabalhando com foco em QA mesmo. E quando você tem uma equipe de acessibilidade, aumenta mais ainda o processo. Vou dar um exemplo de quando eu trabalhei no Itaú e quando o time de QA começou a ser formado. Isso foi em 2016. Eu comecei a lidar com o tema acessibilidade em 2012. Em 2016 eu estava no time de UX e começou a se formar o time de QA, de qualidade de testes, com foco em acessibilidade dentro do Itaú. Eu tinha um contato direto, praticamente diário com eles, e isso ajudou bastante nos processos como todo, internamente falando. Começaram com 4 pessoas. Eram 2 pessoas cegas e 2 pessoas videntes. Quem não enxerga chama quem enxerga de vidente, então acaba sendo um termo correto. E eles trabalhavam em duplas. Era um cego e um vidente. Não era um ou outro, em squads diferentes. Para o tamanho do Itaú, não preciso ir muito longe para vocês imaginarem que duas duplas, né, gerariam um gargalo enorme, e foi o que aconteceu de fato. Mas foi importante para as para os gestores perceberem que aquela equipe precisava de mais pessoas atuando. Ocorre que os anos passaram, né, aquilo foi evoluindo, e resumindo toda a história, hoje o time de QA do Itaú é o time, se eu não me engano, é o maior time do Brasil. Eles são 150 pessoas com foco exclusivamente em testes de acessibilidade, só para testar a acessibilidade. Aqui eu estou falando do time de QA, não estou falando, por exemplo, das pessoas focadas em acessibilidade no time de design, pessoas focadas em acessibilidade no time de tecnologia. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de configuração. Aos poucos, algumas empresas estão adaptando, mas a gente precisa evoluir se comparado com as empresas de fora do Brasil.
Acessibilidade não é uma feature, não é uma melhoria. A gente não deveria olhar a acessibilidade como se fosse uma melhoria, porque enquanto a gente estiver olhando como melhoria, a gente não evolui no processo. A gente executou os produtos e desenvolveu e entregou na sprint 1, 2, 3, 4, e aí chegou nas 5, opa, vamos aplicar acessibilidade. O que vai acontecer? Você vai ter que refatorar muitas coisas. E o refatorar gera mais tempo de desenvolvimento, consequentemente você vai atrasar o produto, gera mais custos e uma série de outras questões relacionadas. A gente deveria lidar com a acessibilidade na sprint 1, ou melhor, na sprint 0, né? Que aí sim a gente começa a ampliar tudo aquilo que a gente precisa trabalhar de fato. Onde você está inserindo a acessibilidade nos seus processos? É muito importante a gente ter a acessibilidade nos nossos Definition of Dones, nos nossos Definition of Reds, porque quando a gente fala de metodologias ágeis, é muito fácil você colocar um Kanban na parede e executar todas as ações, mas é muito complicado você trabalhar a cultura de fato, trabalhando com histórias dos usuários. Por exemplo, quando vocês criam histórias dos usuários, vocês podem criar com histórias dos usuários pensando em pessoas com deficiência, utilizando determinados produtos, e aquilo vai gerar um critério de aceite para validação da entrega. Então, tudo tem que fazer parte dos processos. Se você não colocar isso nos processos, você não vai validar. Você sempre vai ficar deixando para depois. Ah, depois a gente faz, depois a gente faz, depois a gente faz, e a gente sabe que ninguém faz depois. Ainda associado a metodologias ágeis, quando você faz uma pergunta do tipo, por que a implementação ágil falha? Na maior parte dos casos, é devido a um problema relacionado à gestão, à cultura. A empresa que não tem uma cultura de trabalhar com o método ágil, ela precisa ser adquirida. E esses dados que estão aqui na tela, 46% filosofia ou cultura da empresa não bate com os valores ágeis, 38% falta de suporte gerencial e assim por diante, são dados de uma pesquisa específica que eu retirei do YouTube. Mas se vocês pegarem qualquer tipo de pesquisa relacionado à dificuldade de implementação do ágil nas empresas, você vai perceber basicamente números muito parecidos. E tudo isso daqui tem a ver com a acessibilidade. A acessibilidade, de certa forma, ela passa pelos mesmos problemas culturais, pelos mesmos problemas de aplicação. Quando a gente percebe isso, fica fácil você entender que, na verdade, eu precisaria ter equipes me ajudando a trabalhar isso culturalmente falando. Então, no método ágil, você que não sabe aplicar, o que você faz? Você contrata uma empresa especialista. Essa empresa vai vir com um caminhão de agilistas e esses montes de agilistas vão trabalhar a cultura da empresa com todos os processos e tudo mais. E na acessibilidade? Onde estão os nossos acessibilistas? Né? Onde estão as pessoas que trabalham e focam nisso? Porque é utopia acharmos que todas as pessoas adquirirão o conhecimento necessário para a aplicação prática nos produtos. Não vai acontecer isso, gente. Você vai precisar de apoio. Uma ou outra pessoa vai focar, vai aprender, vai se especializar, mas não são todas as pessoas da equipe, até porque você tem que focar em outras coisas também. Então você tem que trabalhar com as pessoas, cada um focando ali no seu ponto de atenção. Ocorre que a acessibilidade, ela vai um pouquinho mais além, porque envolve coisas que as pessoas já fazem, só que elas ainda não estão associando com a acessibilidade, e por isso a dificuldade no processo. Transformação digital. Hoje a gente está fazendo esse processo de transformação digital praticamente com quase tudo que a gente tem no mercado. Todas as empresas que antigamente eram físicas, né, estão passando por esse processo. Eu passei por isso dentro do Itaú, passei por isso dentro da Raia Drogasil, que eu trabalhei um tempo lá também. Enfim, todas as empresas, mesmo as que nascem digitalmente prontas, né, estão passando, de certa forma, por processos de transformação digital. Essa é a frase de um amigo meu, Marlon Brandão Souza. Ele é desenvolvedor back-end cego e trabalhou comigo um bom tempo no Itaú. A frase que ele disse num evento que participou comigo é: quanto mais na minha vida digital é digital, mais eu corro o perigo de não ter acesso a coisas que são essenciais para que eu sobreviva por uma simples questão de falta de capacidade de acessar a informação. E é uma frase bem impactante porque o Marlon, vamos supor que ele precisa comprar um medicamento. Então ele vai até a farmácia, tem a ajuda da pessoa, recebe o medicamento, vai até o caixa, compra. Agora, ele consegue fazer esse pedido em casa através de um aplicativo. Só que ele, na verdade, não consegue, porque o aplicativo não é acessível e ele não tem... Obrigado. E ele não tem uma autonomia necessária para conseguir utilizar esse aplicativo de uma forma adequada e de forma autônoma.
a gente tem que buscar justamente isso, né? A transformação digital tem que permitir com que as pessoas tenham acesso às coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses processos transitórios. Vamos pegar uma questão prática. Esse é um leitor de glicemia. Para quem tem diabetes, conhece muito bem. Para quem não tem, é basicamente um aparelhozinho e algumas fitinhas que você coloca essa fitinha no aparelho, faz uma perfuração no seu dedo com uma agulha, sai o sangue, coloca o sangue na fitinha e ele vai te dar um valor glicêmico que é a sua glicemia naquele momento. Naturalmente, isso não é inclusivo, porque é um aparelhinho que ele não vai falar as informações, a pessoa não vai ouvir, a pessoa que tem diabetes e é cega, por exemplo, não vai conseguir identificar as informações, a não ser que ela tenha ajuda de alguém. Esse sou eu e eu utilizo o que chamamos de Libre. Ele está, inclusive, aqui embaixo do meu braço. É um aparelhinho que, em termos de custos, ele é até mais barato que as fitinhas. Pode parecer caro no primeiro momento, mas qual é a vantagem dele? Eu posso medir a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. A fitinha eu tenho um limite físico e se acaba eu vou ter que comprar mais. E esse aparelhinho dura basicamente uma agulha que está penetrada aqui, gente, não dói nada disso, é um mecanismo bem inteligente. E ele dura 14 dias. Depois de 14 dias eu tenho que tirar fora e colocar de novo. Posso entrar na piscina, tomar banho, pode ter tudo à vontade. Eu simplesmente aponto o meu celular para cá. E o que é legal, ele tem um aplicativo no celular. Ocorre que esse aplicativo, ele também não é acessível. Essa é a versão do aplicativo de agosto de 2021. O que era interessante? Quando eu entrava em agosto de 2021, eu recebia uma ou outra informação, mas isso porque não foi pensado para isso. Acontecia naturalmente sem querer. E essas informações elas não eram úteis. O que é relevante disso daqui? Eu preciso passar as informações do gráfico? Se eu pudesse, seria bom, mas o gráfico não é tão relevante. O que é mais importante é o número glicêmico, 288, que vocês podem ver que estava muito acima no período ali no ano passado, a minha glicemia. E do lado do número, percebam que tem uma setinha para baixo. Aquilo é uma curva de tendência. E aquilo é relevante, porque daqui nos próximos 15 minutos significa que a minha glicemia ia baixar. E dependendo de como está a setinha, vai ser o indicativo de qual é a dosagem do medicamento que eu vou tomar. Uma insulina, provavelmente uma insulina. E isso também é relevante. Por quê? Se eu não sei qual é a minha tendência, os aparelhos antigos, eles não me passavam isso. Já era um problema lá. Os aparelhos mais novos, como esse Libre, ele me fala isso. É uma vantagem. Mas aí entramos no contexto da pessoa que não está enxergando a tela, e aí pensamos no todo, né? Esse é o aplicativo atual, inclusive a minha glicemia baixou, né, a média dela, por conta desse controle. Então ele me ajudou a controlar de uma forma muito mais ágil e muito mais útil. E aí, consequentemente, o que acontece? Eu deixei aqui, vamos ver se vai funcionar, tem um leitor de telas funcionando, não sei se o volume vai estar bom, mas caso não esteja, eu faço uma simulação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Minha glicose, título, botão. 127. mg/dl, botão. Ele já passou ali rapidamente, mas o que acontece? Para quem não percebeu, para quem não conseguiu ouvir, prestar atenção, quando eu chegava nos botões, ele simplesmente fala botão. Tá, mas botão o quê? Botão para quê? Eu não sei necessariamente. Entrem no contexto de uma pessoa que não está enxergando a tela, gente. A pessoa só está ouvindo. Aí, o 127, pelo menos isso, já foi um diferencial. Mas o principal, que é a setinha, ele passa batido. E aí, consequentemente, isso pode ocasionar o quê? A pessoa aplicar uma dosagem incorreta da insulina, aí sim entra no contexto da frase do Marlon, que pode atrapalhar, pode gerar uma questão muito grave ali na saúde dele, até mesmo correndo risco de vida, de morte. Eu tomo 2 tipos de insulina. Existe uma insulina rápida e uma insulina lenta. Percebam que na embalagem das insulinas tem braille. Então aqui a gente está trabalhando com o quê? Com a percepção visual, tátil, das pessoas que não estão enxergando aquela informação visual. E aí, consequentemente, isso facilita da pessoa não misturar. Se eu tomar a rápida no lugar da lenta e vice-versa, eu também corro perigo. Então, a gente tem que tomar cuidado disso, principalmente na indústria de saúde. Daí a importância do braille ali nas caixinhas. Essa é a caneta que é a insulina de fato. O que é interessante da caneta? Prestem atenção no áudio que acontece quando eu rodo
o seletor de dosagem. Esse crack não está aí de enfeite. Esse crack serve para a pessoa ouvir qual é a dosagem. Então ela vai contando. 1, 2, 3. E para pessoas que não enxergam e para pessoas que não ouvem, qual que seria o fato relevante aqui? A caneta ela tem uma vibração. Então a gente trabalha com controles ápticos também, que são as vibrações. Então conforme você vai mexendo, ela vai dando um soquinho ali também. Aqui é design inclusivo na essência, gente. Todos os cenários ali estão, de certa forma, contemplados em diferentes situações. Aí você vai falar assim, poxa, Thales, mas a pessoa surda ela vai enxergar o número, tá? Mas e se for uma pessoa surdo-cega? Vocês começam a entender que os cenários vão ampliando. Então, assim, quem trabalha com o desenvolvimento de produtos acaba tendo que pensar em diferentes cenários e que não auxilia apenas as pessoas com deficiência. Nesse cenário, diferentes situações. Pessoas com deficiências cognitivas e também, mesmo a ausência de letramento, pessoas analfabetas, uma série de outras questões que a gente pode levar em consideração aqui. A gente sempre fala, né? Vamos colocar a pessoa no centro. Será que a gente está colocando a pessoa no centro de verdade? De que centro que a gente está falando? Isso é normalmente o que a gente pensa quando a gente fala, vamos colocar as pessoas no centro. A gente tem ali um centro com algumas pessoas dentro, mas isso é a realidade. A gente tem o centro com algumas pessoas dentro e algumas pessoas, na maior parte, a maioria das pessoas, do lado de fora do centro. O que deveria acontecer seria isso, a gente verdadeiramente colocar todas as pessoas no centro. Só que o que acontece é isso, cada um dentro da sua própria bolha, cada um está olhando o seu próprio pedaço. Isso não chega a ser necessariamente um problema 100%. Por quê? É muito difícil uma pessoa que está focado em um determinado tipo de causa ou situação, por conta de sofrer em cima daquela situação específica, olhar o outro lado. É humanamente impossível você olhar todas as coisas que estão acontecendo no mundo, gente. Você não vai olhar. Você, como desenvolvedor de produtos e serviços, você tem que pensar em situações diferentes. Mas não dá, você não vai conseguir pensar, primeiro porque você não viveu todas as situações na sua vida. Aí entra aquela questão de trabalharmos com pessoas, com times diversos, com times inclusivos, né? E justamente por quê? Porque trarão experiências diferentes em diferentes situações para o meu produto. Percebam que a acessibilidade está diretamente ligada com a inclusão e a diversidade. Não tenho como separar ali as discussões. Então, uma coisa sempre vai estar ligada e relacionada diretamente com a outra. Porque enquanto eu não estiver olhando para todas as pessoas de fato, a frase deveria ser, vamos colocar algumas pessoas no centro. Aí sim a gente está sendo condizente com a realidade. Porque enquanto a gente fala, vamos colocar as pessoas no centro, mas não estamos colocando as pessoas no centro, eu só estou fazendo aquele papel, aquela frase de efeito para a diretoria te amar, gostar mais de você, mas na prática não tem efeito real na situação. Na verdade, a gente está falando do quê? Raça, gênero, etnia, geografia, status socioeconômico, isso é fundamental. Poucas pessoas se preocupam com a performance das aplicações, pessoas que estão com internet lenta, com internet limitada, não têm acesso, não estão nas bolhas, né, de grandes centros de tecnologia. Então a gente precisa pensar nessas questões também. Orientação sexual, religião, idade, senioridade. A gente começa a entender que a gente também envelhece se a gente não tiver o entendimento das coisas, ou pessoas que têm medo de tecnologia, pessoas que nunca trabalharam com tecnologia. Meu pai, ele já faleceu, mas quando ele era vivo, ele tinha uma farmácia, uma farmacinha pequena, comércio de bairro, inclusive eu fui balconista na farmácia dele. E o que acontecia? Meu pai, eu ficava enchendo o saco, pai, informatiza essa farmácia. Aqui informatiza o quê? Meu pai era no papelzinho ali. E a gente tem muitas pessoas que trabalham nesse cenário ainda. Se a gente pegar o número de desbancarizados no Brasil, né, 40 milhões de pessoas, enfim. A questão da experiência, deficiências e a cultura. Ou seja, percebam que a deficiência só tem um quadradinho diante de tantas informações que a gente pode estar pensando. E a cultura também é um aspecto pesado aí. Um livro que eu indico, que eu tenho, essa foto eu acabei tirando mesmo, é o Building for Everyone, da Annie Giambattista, que ela é líder de diversidade e inclusão do Google. E nesse livro ela conta justamente como que o Google trabalha os seus produtos e serviços. Se a gente parar para analisar,
Os produtos das grandes Big Techs, a Apple, Google, a Microsoft, eles são acessíveis e inclusivos, mas eles não nasceram acessíveis e inclusivos. Eles estão se tornando acessíveis e inclusivos, mas essas grandes empresas já perceberam isso, da importância. Por quê? Lidar com todas as pessoas, eu estou literalmente fazendo com que mais pessoas acessem o meu produto. Basicamente é isso. Mais pessoas acessando o meu produto, eu tenho mais pessoas utilizando e, consequentemente, o retorno vem. Hoje, o que acontece? As empresas querem saber do retorno. É o retorno a todo custo. Só que o retorno a todo custo ele não vai vir de uma forma simples. Por quê? É tipo o Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Para quem é mais jovem não vai lembrar dessa propaganda, mas é uma propaganda antiga da Tostines. É muito comum as pessoas me pedirem dados do tipo assim, poxa, vamos identificar quantas pessoas com deficiência utilizam o nosso site. Quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas cegas utilizam leitores de tela e acessam ao nosso site. Tecnicamente falando, você consegue obter uma parte desses dados, mas você não pode. Por quê? Você precisa de autorização, entra questões da LGPD para colher esse tipo de informação, e você começa a entrar numa esfera que você não vai ter esse dado. E se você tiver esse dado, você vai ver que o dado é muito baixo. 0,000001% e a gestão, a área de negócios não vai priorizar aquilo. Isso é um problema. Por quê? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que eu só tenho um pequeno número de pessoas justamente porque o meu site não é acessível e essas pessoas estão acessando o site do meu concorrente? Então a gente começa a analisar dessa forma. Quando a gente faz um design exclusivo, né, a gente não está atendendo todas as pessoas. Se a gente começa a pensar em acessibilidade, a gente começa a atender mais pessoas. Só que o nosso foco real deveria ser no design inclusivo. Porque aí sim a gente vai começar a trabalhar uma estratégia de grande porte e de grande visibilidade para fazer com que a acessibilidade faça parte do meu processo como um todo. O design ele já é visto como estratégia hoje em dia. A gente precisa ampliar essa discussão para trazer esse contexto. Acessibilidade é design, gente. Acessibilidade é design na essência. Quando você começa a estudar esse tema e aplicar de fato, você começa a perceber isso. A pergunta que normalmente eu deveria fazer para mim mesmo dentro de uma empresa é onde eu quero chegar com tudo isso. Essa estrada demonstra o quê? Os caminhos que as pessoas seguem para chegar no status de competitividade de mercado. Primeiro, a acessibilidade não está no radar. Quando chega no radar, vem através do compliance. Vamos fazer porque somos obrigados, né? Tem a legislação, nem todo mundo sabe que existe. Temos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi publicada no Diário Oficial em 2015, passou a valer a partir de fevereiro de 2016. Desde então, qualquer empresa com sede no Brasil pode sim ser multada. Por que isso não acontece ainda? O Ministério Público não tem braço suficiente para fazer essas cobranças, as pessoas não sabem os direitos que têm, porque se soubessem estaria cobrando isso das empresas. E também não temos muitos escritórios de advocacia, por exemplo, como nos Estados Unidos, que têm foco nisso. Fazer um comparativo rápido, nos Estados Unidos tem a Section 508, que faz parte da legislação americana das pessoas com deficiência também. Essa Section 508, ela trata, é quase muito parecida ali com a LBI, muito parecida na teoria, porque na prática ela vai muito mais além. E o que é interessante, dados da Level Access, que é uma empresa, uma consultoria norte-americana com relação a essa questão de compliance, eles levantaram que em 2020 teríamos aproximadamente 30 mil processos, né, ocorrendo. Se você fizer uma conta rápida, você vai perceber que, teoricamente, seria um processo a cada 30 minutos no ano de 2021. Por que não tem os dados de 2020? Por que não tem os dados mais atuais? Porque aí teve a pandemia, aí, consequentemente, eles deixaram de ter esses dados. Mas esses são dados oficiais. Então, a gente começa a levantar algumas questões relevantes. Aqui no Brasil, essa onda de multas, né, e processos ainda não começou. Mas eu já passava por isso dentro do Itaú, por exemplo. Recebia-se, sim, notificações do Ministério Público, por exemplo, de caixas eletrônicos não acessíveis, né, e vinha de diferentes momentos, só que não era tão organizado. E não fica visível para o mercado, e, além disso, as multas ainda não são em valores estratosféricos como são lá fora. Mas a gente não deveria olhar para o lado do compliance. É só importante para você jogar a carta do super trunfo, né? Em último caso, quando nada deu certo, quando você não conseguiu levantar as possibilidades, aí você levanta a carta lá da multa. Mas não deveríamos pensar só nessa questão. Depois que você começa a trabalhar a acessibilidade, você começa a enxergar algumas competências, o que faz com que você promova a capacitação das pessoas que estão envolvidas nos projetos. Promover capacitação gera oportunidades.
É sim, por exemplo, tenho certeza aqui que algumas pessoas que sairão dessa apresentação, mesmo que seja um overview muito rápido, né, coisas bem básicas e diretas, básicas também para mim, porque eu já estou lidando com esse momento assim. Às vezes eu falo coisas que eu acho básicas, mas que para algumas pessoas é altamente, puxa, eu não tinha pensado desse jeito. E as pessoas vão enxergar oportunidades. Pô, a gente pode trabalhar isso, a gente pode trabalhar dessa forma. E é assim que funcionam os processos. Vocês vão num evento, qualquer evento que seja, durante o dia inteiro vocês ouvem centenas de palestrantes. A sua cabeça vai chegar em casa, né, pirando. Poxa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Eu vou mudar o mundo. E é assim que funciona a geração de oportunidades. Aí, consequentemente, você chega na fase da competitividade. Pessoas pensando em oportunidades, você começa a gerar uma competitividade de mercado, aumentando todos os processos. Tudo o que a gente faz hoje já passou por essas fases. Hoje a gente está falando de acessibilidade, tentando chegar no nível da competitividade. Essa é uma frase do Tim Cook, né, em que ele participou de uma entrevista com pessoas com deficiência e ele trouxe esse contexto da Apple. É um valor básico da Apple. Não fabricamos produtos para um grupo específico de pessoas, nós fazemos produtos para todos. Sentimos fortemente que todos merecem oportunidade igual e um acesso igual. Não fazemos acessibilidade de olho e retorno do investimento. Já me perguntaram isso antes e a resposta é sempre não, nós não nos importamos com isso. É importante não tirar do contexto a frase, porque eu tirei de uma entrevista gigante e às vezes as pessoas sempre rebatem. Ah, a Apple não pensa no lucro? Claro que pensa no lucro, ela absurdamente pensa no lucro. O que o Tim Cook está trazendo aqui é o seguinte: quando ele fala, nós fazemos produtos para todos, ele não está falando do fator socioeconômico. A gente sabe que um iPhone é caro e nem todo mundo tem acesso a um iPhone, por exemplo. Mas aqui ele está falando das funcionalidades do aparelho. É funcional para todas as pessoas. Uma pessoa, por exemplo, cega, que compra um telefone na loja da Apple e sai da loja nesse momento, ela vai conseguir usar o celular quase em toda a sua totalidade. Quando começam os problemas dessa pessoa? Quando a pessoa instala o aplicativo de pedir comida preferido, quando a pessoa instala o aplicativo do banco preferido, quando a pessoa instala o aplicativo que ela gosta. Por quê? Porque esses aplicativos são de responsabilidades das empresas. O aparelho em si, o computador, um Windows, um Mac, um Linux, é acessível. O que não é acessível são os sites que as pessoas acessam, os aplicativos que as pessoas utilizam, porque são responsabilidade das empresas que produziram aquele produto. E assim vai evoluindo. Quando ele diz não fazemos acessibilidade de onde retorno no investimento, é aquela questão de você não estar fazendo de acordo com o ROI. Eu estou fazendo para mais pessoas usarem o produto. Mais pessoas usando o produto, o retorno vem. É difícil você metrificar isso, por quê? Porque exige esse tempo. Tenho certeza que a Apple tem dados disso lá dos produtos deles, mas para você trabalhar esse número de negócios e fazer com que a pessoa de negócios da empresa entenda e compreenda a importância, é complicado porque você depende de um tempo. E, às vezes, essas métricas não são feitas de uma forma correta. E, consequentemente, você não vai ter uma análise adequada e talvez você tenha números subestimados achando que aquilo não está sendo relevante, mas está. Sundar Pichai, CEO do Google, da Alphabet, na verdade. Quando dizemos que queremos desenvolver recursos para todos, falamos sério. A acessibilidade está na nossa declaração de missão e é fundamental para os valores da nossa empresa. Não consideramos um problema resolvido até que exista uma solução para todas as pessoas. E para fechar a trinca de Big Techs, vamos falar da Microsoft. Para permitir a mudança transformadora, a acessibilidade precisa ser uma prioridade. É por isso que começamos a administrá-la como um negócio. E desenvolvemos nosso modelo de evolução de acessibilidade para acompanhar nosso progresso. Aqui é simples, tudo a gente precisa acompanhar. Eu tenho certeza que vocês têm as OKRs de vocês. Tem questões relacionadas à acessibilidade nessas OKRs, por exemplo? Como que vocês medem? Quando eu entrei na Raia Drogasil, por exemplo, o que eu fiz a primeira vez que eu entrei lá? Eu tenho uma métrica própria, desenvolvi ali de um formato próprio. Às vezes a métrica você pode utilizar alguma do mercado, mas você pode criar a sua própria. Acabei desenvolvendo um modelo específico. E aí eu comecei a avaliar. Tipo, os produtos da Drogazil, os produtos da Droga Raia, gerou uma pontuação e alguns problemas. Avaliei também nossos concorrentes, né, os concorrentes diretos. Então, eu consegui gerar uma posição de onde estávamos, onde nossos concorrentes estavam. A partir dali, nós temos um marco zero. Aí a gente começa a trabalhar. Daqui 6 meses, queremos estar aonde? E aí você começa a evoluir. Então, você tem que criar uma forma de conseguir fazer esse tipo de evolução e avaliação. Enquanto você não fizer isso,
você não consegue seguir em frente, porque você vai estar patinando. Você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que está sendo, tá trazendo resultado ou não. Mas o mundo fora das grandes empresas de tecnologia não é tão bonitinho quanto a gente pensa que é. Menos de 1% dos sites no Brasil possuem acessibilidade adequada. Já vou explicar sobre esses números, tá, gente? E no mundo, apenas 3% dos sites possuem uma acessibilidade que a gente pode considerar como aceitável. Estamos em 2022. Os dados são referentes ao pessoal do Movimento Web para Todos, aqui no Brasil. Todo ano eles fazem a pesquisa. E no mundo é a WebAIM, uma consultoria norte-americana, que levanta ali as 1 milhão de homepages mais acessadas no mundo. E aí tivemos pequenas melhoras. No Brasil, em 2019 era 0,61%, 2020 0,74%, 2021 0,89%. No mundo, 2019, 2,2% das homepages, 2020, 2,6% e 2021, 3,2%. O que é relevante desses dados? Isso representa a parte metrificável através de ferramentas. Tá? Ninguém sai avaliando de forma humanizada todos esses milhões de sites. Eles utilizam ferramentas. Existem várias no mercado hoje para fazer esse tipo de avaliação. Algumas são mais interessantes do que outras, algumas pagas, algumas gratuitas, enfim. Ferramenta, você só consegue validar no máximo 35% do que você precisa validar, porque a parte é mensurável. Vou dar um exemplo prático. Eu consigo validar com uma ferramenta se existe ou não um texto alternativo numa imagem. Mas e a qualidade desse texto alternativo? Ferramenta nenhuma vai conseguir validar para mim. Aí eu vou depender do quê? De uma pessoa de verdade validar a qualidade daquele conteúdo. Ferramentas conseguem validar a arquitetura de informação do meu site e títulos de níveis hierárquicos. Quando eu estou trabalhando com HTML, eu tenho títulos de nível 1, títulos de nível 2 e sigo uma estrutura lógica. Pela ferramenta eu consigo saber se essa estrutura está correta ou não. Mas e a qualidade desses títulos? Esses títulos estão verdadeiramente úteis para as pessoas? A gente está otimizando para buscadores, SEO, ou a gente está otimizando para pessoas? Aí que começam as questões relevantes, de fato, para um produto ou serviço. Isso aqui a gente está validando a estrutura técnica. Os 65% restantes é a parte não mensurável através de ferramentas. Então, eu estou validando arquitetura de informação, design de interação, comportamento, usabilidade, conteúdo. Esses são os pontos que fazem uma experiência de verdade ser efetiva de verdade para as pessoas. E é por isso que hoje a gente ainda não tem uma adequação. Por quê? Para fazer esses 65% de validação, eu dependo de uma especialização e uma capacitação das pessoas envolvidas. E é o que não temos. Se a gente pegar cursos de design, cursos de tecnologia, graduações, pós-graduações, pouquíssimas são as que envolvem e trazem questões de acessibilidade, e mesmo isso só está acontecendo agora. Eu me formei em desenho industrial em 2002. Eu não lembro de um único professor meu ter falado de acessibilidade. Quem se formou um tempo atrás, tenho certeza. Se falou, falou de uma forma muito superficial. Não houve um aprofundamento. Então, consequentemente, a gente tem muitas pessoas no mercado formadas e trabalhando com produtos e serviços sem conhecimento. Por isso que a gente está correndo atrás e por isso que eu estou aqui palestrando, porque eu fui convidado. Então, de certa forma, a gente tem poucas pessoas lidando com o tema acessibilidade, mas por quê? Porque falta esse conhecimento. Daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos, provavelmente será diferente. Mas até lá, a gente precisa executar isso de alguma forma. Em 1996, o Jacob Nielsen, para quem não sabe quem é Jacob Nielsen, é quem criou os conceitos de usabilidade, os 10 princípios de usabilidade, né, que a gente tem as 10 heurísticas de usabilidade que são utilizadas em diferentes formatos. Ele não criou as heurísticas. As heurísticas é um processo muito mais antigo. Ele criou as heurísticas de usabilidade para sistemas e desenvolvimento de sistemas. Mas essas heurísticas são tão úteis que a gente utiliza. Isso foi em 94, ele criou junto com Ralph Molich, né, nas pesquisas, mas ele que deu andamento e por isso que ele leva a fama sozinho. Mas ele não criou sozinho. Mas aí o que acontece? Em 96, ele escreveu um artigo. E o título desse artigo, Design Acessível para Pessoas com Deficiência. Gente, não sei se todo mundo é dessa época, né? Mas a internet ela foi liberada. A primeira versão do HTML público é de 94. A 94 foi liberado o HTML de fato, e a internet começou nesse período. Ele escreveu um artigo em 96. Tá?
O começo do artigo era assim: tornar a web mais acessível para pessoas com deficiências é, em grande parte, uma questão de usar HTML da forma como ele foi planejado, codificar significado ao invés de aparência. Desde essa época, a gente já falava de HTML semântico. Teve uma época, no meio da história, que a gente falou muito sobre tableless, né? A mudança ali do comportamento, a construção, desenvolver sites com tabelas. Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu fiz muito site com tabela. Eu aprendi a desenvolver sites com tabela. Quem é dessa época vai entender do que eu estou falando. Quem não é, pesquisem ali no Google site com tabela que você vai lembrar e você vai entender o que acontecia nessa época. Mas, desde o início da internet, o HTML já nasceu modular. Hoje a gente fala de design system. Gente, design system é uma modularização de tudo aquilo que já havia componentização desde o início da internet. A gente só está meio que mudando os nomes, mas são processos que já deveriam ter sido feitos desde o início. Por isso que eu falo que a acessibilidade, a gente está simplesmente voltando ao passado para fazer as coisas do jeito que a gente sempre deveria ter feito, mas a gente nunca fez. Hoje a gente vai falando basicamente de HTML semântico e uma série de outras questões. E aí tem a carinha do Nielsen, né? E aí eu gosto de frisar, são 26 anos atrás que a gente está batendo nessa mesma tecla. Tim Berners-Lee, o criador da web, o que lançou a linguagem HTML em 94, numa frase de 1997, no evento que ele disse: o poder da web está na sua universalidade. O acesso por todas as pessoas, independentemente de suas deficiências, é um aspecto essencial. A palavra que eu gosto de frisar aqui é a palavra acesso. Acesso independe de hardware, de software, de idioma, de local, de capacidade. Vamos pegar um exemplo dos tempos atuais. YouTube. Hoje eu posso assistir um vídeo no YouTube e habilitar as legendas e, consequentemente, as pessoas que não estão me ouvindo ou não podem habilitar um determinado áudio em um determinado momento vai conseguir acompanhar através das legendas aquela informação. Habilitar as legendas é um processo que torna um elemento, no caso o vídeo, mais acessível a algumas pessoas. Quando eu permito com que as pessoas peguem aquelas legendas e configurem do jeito que ela quiser, coloca texto amarelo, um texto maior, muda a fonte, etc., aí eu estou melhorando um processo de usabilidade. Então a gente tem aqui uma linha tênue entre acessibilidade e usabilidade. Sempre vai ser muito tênue essa diferença. E outra questão relevante, a possibilidade de ter legendas faz com que eu consiga ter acesso a conteúdos de idiomas dos quais eu não tenho conhecimento. Então, hoje eu consigo assistir um vídeo em russo ou grego, mesmo sem falar uma palavra de russo ou grego. Percebam o quanto a tecnologia nos permite acessar. Acessibilidade é isso. Acessei uma coisa, eliminei uma barreira que eu tinha. E aí entra também questões relacionadas a pessoas com deficiência. Quando a gente entende que a acessibilidade vai muito além de pessoas com deficiência, a gente começa a trabalhar de uma forma mais estratégica, pensando no design inclusivo. E é o que a gente precisa pensar de fato. Onde está a acessibilidade no dia a dia? Agora eu vou até dar uma acelerada, porque aqui eu trouxe muitos exemplos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos, porque eu quero deixar um tempinho para responder perguntas que vocês têm. Mas aí eu estou falando o tempo todo que acessibilidade é tudo aquilo que a gente já faz. E onde eu começo a identificar isso? Então vamos lá. Vamos falar sobre pronúncia. Essa é a minha fotinho ali no LinkedIn. Então tem lá Marcelo Salles no LinkedIn e o printzinho do LinkedIn. Uma pessoa que... O LinkedIn é uma ferramenta global. Pessoas do mundo todo acessam o LinkedIn hoje em dia. É uma ferramenta muito bacana para negócios e tudo mais. Uma pessoa de outro país, né, que não fala português, vai chegar nessa página e vai me chamar de Marcelo Vendas. Eu sou o Marcelo Sales, não sou o Marcelo Salles. Então, começamos um problema de pronúncia. O meu nome nem é tão problemático assim. No máximo, gera umas piadinhas. E até hoje a galera brinca, me chama de Marcelo Vendas e tudo mais. Mas tem nomes que são complexos e pode gerar até uma saia justa. E no mundo dos negócios e na conversação, né, de vagas e empregos, isso pode ser um problema sério. Na verdade, tanto é um problema sério que o LinkedIn resolveu esse problema e eu tenho certeza absoluta, não conversei com ninguém do LinkedIn, mas eu tenho certeza, que eles devem ter recebido reclamações disso e sugestões de ferramentas para resolver o problema de pronúncia. E hoje eles têm.
Eles têm uma ferramenta que você vai lá no sistema, para quem não conhece, você pode falar o seu nome, e aí, consequentemente, você tem a pronúncia correta do seu nome. Isso é muito legal, porque, consequentemente, você resolveu este problema que era ocasionado ali nas saias justas ali de algumas nomenclaturas difíceis e afins. Eu falei no começo aqui da apresentação sobre a tal da WCAG. Eu não vou explicar detalhadamente o que é a WCAG aqui, porque não daria tempo, mas basicamente ela é um conjunto de boas práticas. O que significa WCAG? Web Content Accessibility Guidelines. Hoje em dia a gente tem 78 critérios, que equivale à versão 2.1 da WCAG. Eu desenvolvi um material que se chama guia.wcag.com, para quem quiser entender um pouquinho melhor, começa a acessar todos esses contextos. Não criei a WCAG, eu apenas facilitei a informação, porque cada um dos seus critérios tem uma explicação muito longa. E o que eu acabei fazendo? Eu criei cardzinhos como esse, para facilitar a compreensão em pequenas linhas daquela informação. E um desses 78 critérios é o critério de pronúncia. Tá? Eu tenho certeza que o LinkedIn não pegou um checklist da WCAG, vamos atender esse, vamos atender esse, vamos atender esse. Não, eles pensaram o quê? No negócio, gente. O negócio é importante para o LinkedIn. Eles pensaram numa ferramenta que vai evitar as saias justas e vai fazer com que as pessoas evitem os problemas de pronúncia. Evita 100%? Não, por quê? Porque tem muitas pessoas que sequer sabem que essa ferramenta existe. Mas para quem já sabe que a ferramenta existe, está lá e está disponível. Esse é o foco. Por tabela, o LinkedIn acertou um dos critérios da WCAG. Então é dessa forma que a gente acaba trabalhando, né, na questão da acessibilidade. Porque hoje eu vejo as pessoas falando, a gente tem que aplicar a WCAG. E tem que aplicar a WCAG. Mas eu vejo as pessoas correndo de uma forma que não necessariamente é a ideal. Por quê? Porque, primeiro, entender a WCAG, gente, envolve outros fatores e, às vezes, é muito complicado. Por quê? A pessoa não teve vivência para aquelas situações e aí vai achar a WCAG complicada. Quando a gente acha alguma coisa complicada, o que a gente faz? A gente desiste, deixa de lado ou procrastina. É isso que acontece. Então, não entender a WCAG vai fazer com que você acabe deixando ela de lado. Para mim, todos os critérios estão fáceis na minha cabeça. Por quê? Porque eu desenvolvi essa ferramenta, eu passei por todos esses processos, então está fácil. Mas eu sei que, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu não sabia. Eu tinha que associar algumas coisas eram óbvias. Por exemplo, tem um critério que é página com título. Toda página tem que ter um título, claro e definido. É simples, esse é óbvio. Mas existem critérios que não são tão óbvios assim. Por exemplo, nome acessível. O que é nome acessível? Vou dar um exemplo. Eu não deixei esse exemplo aqui, não trouxe aqui hoje, mas se vocês acessarem a página da Apple, vocês vão ver que tem todos os produtos, né, visualmente falando, e sempre tem compre agora e saiba mais. Compre agora, saiba mais. Então vai estar lá, iPhone 13, compre agora, saiba mais. Se você olhar aquilo ali, você fala, saiba mais e eu compro agora, pode parecer confuso. Mas uma pessoa que acessa ali utilizando um leitor de telas, ouve o complemento da informação. Então a pessoa está usando um leitor de telas e ela ouve, compre já o iPhone 13, compre já o MacBook 13. Saiba mais sobre o Apple Watch, versão série 8, e assim vai indo. Então esse complemento é o que chamamos de nome acessível. O que a pessoa está ouvindo é o que está fazendo sentido para ela em algumas informações. Características sensoriais. Esse eu gosto, por quê? Porque a gente não está lidando com acessibilidade apenas de forma técnica. Na verdade, o que é fundamental de tudo? Conteúdo. Content first. Conteúdo é fundamental. Não adianta eu pensar na técnica, na arquitetura de informação, se eu não tiver um conteúdo para apresentar, e às vezes essa é a parte principal do problema. Eu fui convidado para palestrar no UXConf BB, que era o UXConf que a gente tem aqui, que esse ano vai ser online, mas era do Banco do Brasil. E aí foi no ano passado. E aí tinha um bannerzinho no site que eu acabei entrando lá, sempre que eu sou convidado, eu acabo entrando para ver os problemas, né, de acessibilidade. Eu entrei no da DBC Company, tem alguns problemas também, tá, gente? Mas depois a gente fala sobre isso. E aí o que acontece? Nesse bannerzinho tinha escrito assim, perdeu o evento ao vivo ou quer assistir novamente? E aí embaixo estava escrito, clique no botão ao lado e escolha um dos dias para assistir a gravação desse evento maravilhoso. E aí no botão, que já temos um problema de contraste, que era o branco sobre azul, mas nem vamos falar de contraste agora,
É assim, escolha o dia e assista. Entra no contexto de uma pessoa que não está enxergando a tela. Tem várias formas de navegação. Ela pode navegar só por itens clicáveis. Qual é o item clicável nessa tela? Botão. Então ela chegaria ali no botão e ela ouviria. Escolha o dia e assista, botão. Escolha o dia do quê? Assista o quê? Já se ela vem pelo texto, ela ouve. Clique no botão ao lado e escolha um dos dias. Espera aí, ela não está enxergando. Ao lado do quê? Ao lado da onde? Então a gente começa. Quem está vendo é ao lado, mas quem não está vendo, o ao lado não significa muita coisa. Então como a gente poderia melhorar isso daqui? É uma hipótese, tá? Porque existem várias formas, tá, gente? Mas uma forma seria essa. A frase de baixo agora ficou: perdeu o evento ao vivo ou quer assistir novamente? Escolha o dia que você quer assistir através do botão Acesse as edições anteriores. E a literal do botão virou Acesse as edições anteriores. Se ela vem pelo botão, ela ouve Acesse as edições anteriores, botão. Se ela vem pelo texto, ela vai saber que existe um botão na interface chamado Acesse às edições anteriores. Perceberam que eu fiz uma pequena modificação no texto e já deu uma diferença muito grande? Então, a acessibilidade nem sempre é técnica. Às vezes, é uma mudança de texto e, na verdade, não. Às vezes, não. A maioria das vezes é uma questão de conteúdo. Como nós estamos nos comunicando com as pessoas, mesmo através de tecnologias assistivas. O critério da WCAG que está atendendo essa questão é o critério características sensoriais. Eu não deveria ter, tipo, clique no botão verde, clique no botão acima, clique abaixo. São características sensoriais e espaciais. Eu não deveria ter isso. Já falamos de 2 critérios, falta só 76, tá, gente? Daqui a pouco a gente acaba. Design de interação. Na verdade, esse é o último exemplo aqui que eu tenho para mostrar, porque esse também demora um pouquinho. Mas aqui, para contextualizar isso que eu estou trazendo, teria muitos outros exemplos, mas devido ao tempo que a gente tem, não dá para ir explicando todos os detalhes, né, passando todos os exemplos. Mas esse aqui vai ficar legal porque tem um pouco a ver com o dia a dia de vocês. Affordance. Muitas pessoas conhecem o termo affordance. Para quem nunca ouviu falar sobre o termo affordance, a melhor definição é a do James Gibson, que foi quem criou o conceito de affordance, isso devido a uma representação visual do ambiente da natureza. No livro The Ecological Approach to Visual Perception, de 1979, eu tenho esse livro e ele está na página 127, para quem quiser pesquisar ali em bibliotecas e afins. Ele trouxe essa frase: talvez a composição e o layout das superfícies constituam o que elas oferecem. Se for assim, percebê-los é perceber o que eles oferecem. Esta é uma hipótese radical, pois implica que os valores e significados das coisas no ambiente podem ser percebidos diretamente. Aqui ele estava falando o quê? Estudos de animais. Então, os animais que estão na natureza, quando eles vão caçar, quando eles vão beber água e tudo mais, eles repetem os comportamentos. Por quê? Porque eles percebem que serve para fazer alguma coisa. Da mesma forma que, se eu vejo uma bola aqui na minha frente, a bola serve para chutar. Então, você tem uma affordance percebida, basicamente. Isso porque eu estou vendo. Quem não está vendo a bola não teria essa questão. E aí que a gente começa a entrar nos detalhes. No design, quem trouxe o conceito de affordance para o design foi o Don Norman. E aí ele trouxe no livro Design do Dia a Dia, de 1988, um contexto bem legal, que é relacionado à affordance. E o texto que ele trouxe no livro é exatamente esse. Affordances fornecem pistas fortes para as operações das coisas. As placas são para empurrar, os botões são para girar, os slots são para inserir coisas, bolas são para arremessar ou quicar. Quando as affordances são aproveitadas, o usuário sabe o que fazer apenas olhando. Nenhuma imagem, rótulo ou instrução é necessária. Guardem isso. O Norman escreveu isso em 1978. O livro que a gente tem traduzido em português, O Design do Dia a Dia, muitas pessoas leram, é de 1978. Ocorre que o Norman mudou o contexto dele e atualizou o livro dele em 2013. Só que essa atualização do livro só está em inglês. A versão em português não foi atualizada. E temos muitos designers sendo formados lendo coisas de 1988 sem a atualização necessária. E aí o que ele trouxe na atualização dele? O próprio Norman atualizou os princípios de design anteriormente publicados em seu livro, né, e acrescentou o conceito de significante. Vocês lembram do que o James Gibson havia comentado? Significado?
Então, ele trouxe esse contexto aqui. Por quê? Porque o James Gibson já falava que é importante eu ter um significado para as coisas, porque nem sempre a gente percebe o que fazer com as coisas. E é aqui que o Norman corrigiu. Infelizmente, o termo affordance foi utilizado de maneiras que não tinham nada a ver com o original. O próprio Norman falou isso. No design, significantes são mais importantes que as affordances, pois comunicam como usar o design. Nem todo design é óbvio para todo mundo. Passamos por um problema agora ali, que é o que eu falei dos símbolos, né, dos íconezinhos de energia. Não ficou claro qual era o item que a gente ia ter que identificar para colocar a energia ali no notebook. Então foi na tentativa e erro. Tenta esse, se não der, a gente vai no outro. Por sorte, foi o primeiro. Nem todo ícone que a gente cria é óbvio para as pessoas. Então aqui que entra esse contexto. É exatamente aqui que entra a questão da acessibilidade. Tornar as coisas previsíveis e claras faz com que as coisas sejam mais acessíveis para as pessoas. Então, a gente trabalhar esse contexto de facilidade agiliza o processo de entendimento e de utilização. Mercado financeiro. A gente fala o tempo todo que a gente está num país em que a educação financeira não é bem adequada, uma série de questões aqui, que eu nem vou entrar nessas questões agora, mas quando a gente começa a trazer esses contextos para o dia a dia, a gente começa a falar de investimentos. Por que as pessoas... Quem investe sabe que a poupança é um produto ruim. Quem não sabe o que é investimento, para eles a poupança é ótima. Então você começa a entrar em contextos diferentes. E um dos desafios do mercado financeiro é tentar explicar para as pessoas leigas as questões relacionadas ao mercado financeiro. Só que quem está no mercado financeiro faz questão de utilizar termos difíceis e não faz questão de facilitar a terminologia disso. Isso acontece em todas as áreas. Direito. Né? Advogados fazem questão de usar termos jurídicos bem complexos. Só que hoje em dia a gente já tem um conceito chamado visual law. Para quem pesquisar, você tem contratos trabalhados de forma visual, porque facilita a compreensão por pessoas leigas que não compreendem aquelas terminologias complicadas. Então, o mundo está caminhando para algo que torne mais fácil as pessoas terem acesso às coisas. E isso é acessibilidade, gente. Conceito da Norman Door. Tenho certeza que alguém já esbarrou numa porta que não sabia se era para empurrar ou para puxar, né? E por que Norman Door? Porque foi o Norman que criou o contexto, Dom Norman que criou o contexto. Olhando a maçaneta, né, será que todas as pessoas sabem para que serve ou como utilizar? Pessoas que talvez nunca tenham visto uma maçaneta na vida, que moram em lugares inóspitos ou alguma coisa assim, talvez não conheçam o conceito de maçaneta. Para a maior parte das pessoas, sim. Mas e como eu utilizo? Eu tenho que botar para baixo ou para cima? Salles, é óbvio, é para baixo. Será que é óbvio mesmo? Será que a pessoa que instalou a porta não instalou de forma errada e está para cima sem querer? E essa porta? Eu viro para a direita ou eu viro para a esquerda? Essa maçaneta. A gente não sabe enquanto você não for diretamente na porta, porque parece óbvio. É óbvio, eu viro para um lado. Tenho certeza que se eu fizer a pergunta aqui, quem acha que vira para a direita, algumas pessoas levantarão a mão, quem acha que vira para a esquerda, outras pessoas levantarão a mão. Por quê? Porque tem a percepção diferente. Nós temos percepções diferentes para as situações. Já essa está fácil. Está fácil saber que é um bar. A gente não sabe se tem que empurrar ou se tem que puxar, né? Você só olhando a imagem, você não sabe, você vai ter que chegar até a porta para saber. Aí a gente entra para o pull and push. Para quem já viajou para fora do Brasil e viu as placas nas portas pull and push, com certeza confundiu. Aqui a gente entra na questão do falso cognato, porque é uma palavra que confunde. A gente acha que o push é puxar, mas na verdade o push é empurrar. Então a gente tem os contextos invertidos por conta disso. E apesar de ter decorado isso, gente, eu vou morrer confundindo essas portas. Eu vou chegar, toda hora eu vou ter que ou puxar ou empurrar. Tenho certeza. E quem falar que não faz isso aqui está mentindo, porque eu tenho certeza que todo mundo confunde essas portas. Se eu colocar ícones, fica mais fácil. Olha a diferença que fez. Agora a gente sabe que um tem que empurrar e outro tem que puxar. Vamos mais no detalhe. Será que a gente consegue perceber claramente esses ícones? Os ícones estão um ao lado do outro, mas na porta, um vai ficar de um lado e o outro vai ficar do outro. Você não vai ver os dois juntos, você vai ver isolado. Então vamos prestar atenção naquele ícone que eu botei ali. Agora, só olhando para o ícone,
Você consegue saber se a gente tem que empurrar ou puxar? O ícone está claro o suficiente de que a pessoa está puxando ou a pessoa está empurrando? Quando eu boto um ícone do lado do outro, ficou claro. Ele isolado, você não tem certeza. E como a gente pode melhorar? Agora eu sei que eu tenho que empurrar. Tem uma setinha. Né? Então, essa setinha seria o nosso significante. Percebam que os detalhes fazem toda a diferença no design? Isso também promove uma melhor acessibilidade das coisas e das informações. Aí, quando a gente bota a informação na porta, ficou fácil para as pessoas. O Norma, na mesma página do livro, traz esse contexto e essa frase. Affordances determinam quais ações são possíveis. Significantes comunicam onde a ação deve ocorrer. Precisamos de ambos. Ou seja, agora a gente precisa dos significantes e das affordances. Coisas que o Norman atualizou no livro dele de 2013, que é de 10 anos atrás, mas mesmo assim, quem está lendo o livro em português está lendo um livro de 1988 sem essa atualização. Vamos falar de tab bars, comparativo de tab bars, que agora tem a ver com aplicativos digitais. Aquela tab bar é de um banco muito conhecido, laranjinha, e a gente tem os ícones junto com algumas literais embaixo, que seriam os nossos significantes. Extrato, transações, serviços e ajuda. Se eu removesse as literais, os ícones seriam suficientes para você compreender o que seria cada um dos itens? Não, porque alguns são óbvios, né? O ajuda, o home, voltar para casa, mas óbvio no geral mesmo, né? Agora outros não. Igual aqui. É de um aplicativo do mercado financeiro. Eu tenho um ícone de cifrão no meio e do lado tenho algo que parece uma carteira. Mas eu não sei o que faz. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que clicar para saber o que ele faz. Aí eu vou saber, aí eu vou entrar e vou voltar. Esse é de outro também, mercado financeiro. Aqui a gente tem uma mescla. Né? A gente tem um QR Code ali no meio e eu não sei para que serve necessariamente o QR Code. É para eu pagar alguma coisa, para eu receber alguma coisa? Eu só vou saber quando clicar para ter certeza, porque não tem a informação. Esse é de redes sociais. O ícone da lupa talvez seja óbvio. O ícone do meio, que são duas pessoinhas, talvez, eu não sei dizer mais ou menos o que é. O sininho de notificação normalmente é óbvio. E a cartinha eu também não sei. Eu estou recebendo uma mensagem, eu vou mandar uma mensagem para alguém, eu preciso clicar para saber o que aconteceria. Esse é de outra rede social. Fica fácil quando está a minha fotinha, porque aí seria o meu perfil. O ícone do meio significa que eu vou assistir algum vídeo, por exemplo. O ícone do lado, entre a minha foto e o do meio, eu tenho uma lojinha, vou comprar alguma coisa, uma sacola. Mas isso porque eu falei, nem todo mundo percebe que aquilo é uma sacola. Então você começa a entrar em detalhes, gente, que não é óbvio para todas as pessoas. Esse fica fácil, principalmente pelo último item que está escrito vagas. Aí você já começa a perceber de qual produto ou aplicativo que é. Isso para quem está trabalhando, porque talvez pessoas mais jovens que nunca tenham entrado no LinkedIn na vida não vai saber que esse é do LinkedIn. E ali embaixo a gente tem da App Store. Da App Store a gente tem clareza ali também, jogos, apps, arcade, buscar. E esse é o mais bacaninha de todos, que é o do PlayStation. Esse nem preciso esconder, porque tem o logo do PlayStation. E o que é legal do PlayStation? Eu fiz até um videozinho. Ele é interativo, então você vai passando o mouse e ele vai mostrando o significado de acordo ali. Esse faz sentido ser assim, porque a gente está num ambiente lúdico, a gente está num ambiente de jogos. Não caberia esse tipo de tab bar lá no banco, na instituição financeira, porque a gente tem que entender os contextos de uso. Tá? E aí está o nome de todos. Não sei se vocês estavam tentando adivinhar. Então, o primeiro lá do Itaú, o segundo é do PayPal, Mercado Pago, App Store, Twitter, Instagram e LinkedIn. Nesse caso, o significante é a label, que são as literais ali de cada um dos ícones. Percebe que quando a gente coloca lado a lado, fica muito claro eu saber a importância que tem o ícone e o significante nos meus ícones? Então, ou seja, eu espero que quem está assistindo aqui nunca mais crie uma tab bar como a do PayPal. Tipo, não faz sentido você criar tab bars sem as literais, porque eu preciso entender e compreender o que eu estou fazendo. Enfim, gente, a acessibilidade digital está em todos os lugares. Tinha mais exemplos aqui, mas devido ao tempo acabei passando por alguns deles. Tá? Tá no código, está no conteúdo, está na usabilidade, no design de interação, na arquitetura de informação,
está no SEO, na ergonomia, na performance, na inteligência artificial, nas interfaces conversacionais. A acessibilidade ela está contemplada em todos os lugares onde a gente está atuando hoje. Talvez você apenas não tenha feito essas associações. Quando você traz esses exemplos práticos, e quando você fala de WCAG, por exemplo, cada um dos seus critérios tem um significado, cada um tem um benefício, cada um tem um histórico por trás. Não foi definido por alguém que apontou o dedinho para o alto e falou assim, vamos fazer desse jeito. Não, é um grupo de trabalho gigantesco, são muitas pessoas envolvidas. Então, a gente precisa seguir as boas práticas. A gente precisa ir nos capacitando melhor e entender as origens das coisas. Isso que eu trouxe para vocês agora do Afornas pode parecer óbvio. Depois de explicado, parece óbvio. Mas não é óbvio para as pessoas. Tanto não é óbvio que a gente tem muita coisa que não está sendo feita da forma como deveria estar sendo feita. Vou finalizar a apresentação com uma frase da Leone Watson, que é uma das maiores especialistas de acessibilidade do mundo, que é essa frase: se você quer um conselho, eu diria para pensar na qualidade das coisas que você está projetando. Queremos que as pessoas usem nossos sites e aplicativos, então crie projetos com os quais você se importa. Dar a mínima atenção para o que você está construindo e para quem está construindo é tudo o que significa acessibilidade. A gente precisa dar esse foco e essa ênfase na qualidade. Na verdade, o que a gente está focando é trazer qualidade para as pessoas. Melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços vai deixar todo mundo feliz. Vai deixar a empresa que desenvolveu o aplicativo, vai deixar as pessoas que estão utilizando o nosso aplicativo, o nosso site. O nosso foco é na qualidade. A acessibilidade é uma das pontes para a gente trazer um produto com uma maior qualidade. E era isso que eu tinha para apresentar, gente. Eu agradeço e obrigado. Deixa eu só falar os dados, porque pode ter pessoas que não estão enxergando a tela ou vendo a minha tela. Então, instagram.com/msales e msales78 no LinkedIn. E o meu e-mail, para quem quiser contato, é msales@tudoacessibilidade.com.br. É isso. Obrigada, Marcelo. Foi muito legal. Acho que a galera curtiu bastante. A gente teve alguns comentários também no online. Eu até já trouxe uma pergunta. Eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda, né? Mas antes, então, eu quero abrir para a galera que está aqui no presencial. Se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou a hora é agora. Se eu te peço para te apresentar, dizer o teu nome e aí fazer a pergunta, tá bom? Boa noite, meu nome é Jean e eu tenho uma dúvida. Eu tive muita dificuldade em fazer meu trabalho de conclusão há 4 anos atrás sobre acessibilidade voltado para os aplicativos, né? Então, eu sei que o senhor trabalhou na Raia Drogasil e eu queria saber quando que a acessibilidade ganha do stakeholder, por exemplo. Sabe? Tipo, alguma troca de nomenclatura de botão, enfim. Alguma outra coisa nesse sentido. Não, peraí, que você misturou a pergunta. Fiquei confuso aí. Na verdade, quando o relacionamento da pergunta com o seu trabalho? Eu não entendi. Não, na verdade, quando que a nossa vontade de fazer uma experiência mais acessível, porque a acessibilidade e usabilidade são um pouco diferente, ganha da questão do stakeholder querer trocar a nomenclatura de algum botão para compre agora, por exemplo. Entendi agora, tá bom. Na verdade, assim, você não vai ganhar no argumento. Isso é fato. Você vai ter que aplicar isso na prática e provavelmente fazer testes com pessoas. Eu mostrei vários exemplos aqui que são prontos e são coisas que na minha cabeça ali funcionam de uma forma melhor, mas quando você vai aplicar isso na prática, você vai ter que envolver testes. Você vai fazer testes de usabilidade. Quando você faz esses testes de usabilidade, você também pode fazer testes de usabilidade com foco em acessibilidade. E aí você pode trazer pessoas com diferentes tipos de deficiência para executar os mesmos testes. Você não deve, por exemplo, criar testes diferentes. Testes para pessoas com deficiência e testes para pessoas sem deficiência. Os testes têm que ser exatamente os mesmos, porque é aí que você vai identificar essas questões. E aí, com testes, e claro que não é um teste, né, são muitos testes, você vai ter dados. Com dados, você consegue ter um poder de argumentação maior, porque enquanto você não tiver os dados, fatalmente você vai perder. Só no poder da argumentação vai ficar naquela questão do eu acho que é isso, mas eu acho é complicado.
Você tem que ter certeza. E mesmo fazendo os testes, você não vai ter muita certeza porque vai ser um problema. Qual que é o problema? Já te digo de antemão. As pessoas que utilizam hoje, as pessoas que têm deficiência, possuem deficiência, e utilizam hoje muitos produtos e serviços, elas utilizam coisas que estão adaptadas e às vezes não do jeito certo. As pessoas estão adaptando muitas coisas ali por conta própria. Tem pessoas que criam literalmente gambiarras próprias, né? Um termo mais assertivo para dizer isso, para chegar a um determinado conteúdo. Uma pessoa que é muito mais técnica, por exemplo, o Marlon, meu amigo lá, desenvolvedor back-end, ele tem uma facilidade enorme com tecnologia. Então, ele vai achar um meio de achar, mesmo que o produto não seja acessível, mas às vezes não tem jeito. Em outros casos, não. Em outros casos, a pessoa realmente é leiga em tecnologia. Então, ela já tem uma dificuldade. Então, por exemplo, você vai fazer testes com pessoas com deficiência. Você também tem que pensar em diferentes níveis de conhecimento. Uma pessoa que detém um nível de conhecimento de tecnologia mais avançado do que outro, uma proficiência técnica maior, vai ter talvez uma facilidade de compreensão naquela informação. Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Às vezes você vai fazer testes com pessoas com deficiência e isso pode gerar falsos positivos. E aí, consequentemente, você vai ter dados que não condizem necessariamente com a realidade da maior parte das pessoas. Então, sempre vai envolver um fator de teste com pessoas, mais conhecimento muito profundo de tudo aquilo que eu estou trazendo, que são os contextos básicos de design de interação e interação humano-computador. Quando a pessoa que está trabalhando com produtos e serviços entendem as funcionalidades básicas, no começo da apresentação eu mencionei aqui sobre termos os nossos sistemas desenvolvidos desde uma época em que não existia mouse, ou o aspecto visual. Uma pessoa que tem a compreensão dessa interação, desse período, sabe como os sistemas funcionam com o teclado. A pessoa que não tem esse contexto vai ter que correr atrás dessa informação. E, às vezes, você fazendo uma pesquisa com uma pessoa com deficiência, a pessoa, por não ser especialista, ela tem deficiência, ela não é especialista em acessibilidade, são processos diferentes. Né? Então, ela talvez não vai te trazer a resposta que você precisa para gerar uma argumentação para levar para a pessoa de negócios. Percebe quando é difícil você ter todos os processos e tudo acertadinho. Mas, de qualquer forma, você precisa testar com as pessoas. Porque é dessa forma que você também vai aprender. Tem muitos insights que hoje eu entendo que foi devido a testes com pessoas com deficiência. Porque a partir dali você vai entendendo, opa, eu não deveria ter feito isso daqui porque vai ter essa dificuldade X, Y, Z. Já a nomenclatura, ela é um pouco mais difícil também. Porque se você pensar só na nomenclatura de um botão específico, é muito abstrato às vezes, né? Tipo, a informação, aquilo que é claro para uma pessoa, talvez não seja claro para outra. O nosso cérebro tem comportamentos diferentes quando eu enxergo e quando eu ouço. Quando a pessoa apenas ouve, precisa ser muito mais claro. Fazendo uma analogia, quando você usa o telefone e conversa com alguém, a pessoa tem que ter clareza na comunicação, porque se não tem, pode gerar alguns problemas e alguns ruídos. Uma pessoa que está usando um leitor de telas está ouvindo as informações da tela. Então, a informação que está num botão, numa label, num formulário, se não for claro o suficiente, vai ter diferenças na compreensão. E algumas pessoas podem entender determinados termos e outros não. Para fechar, por exemplo, regionalismos. Às vezes você usa termo. Hoje eu estou aqui no Sul, já escutei alguns termos que eu não estou acostumado a escutar em São Paulo. E se você vai trabalhar o seu produto com essas terminologias, vai complicar ainda mais o processo. Tudo é contextual e tudo é relativo, mas vencer a argumentação com a área de negócios é difícil porque você vai ter que se embasar de uma série de informações. E por isso que hoje é difícil você trazer esse contexto de fato. Porque você não tem um poder de argumentação forte, você não tem dados. E aí vai ficar no achismo. Ah, eu acho que isso é melhor. E vai ficar aquilo mesmo. É difícil, é um processo. Obrigada, Marcelo. A gente tem mais 5 minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou ler do nosso colega que assistiu lá. Só te apresenta, por favor. Marcelo, obrigada pela tua fala, foi muito enriquecedora. Sou Luísa, sou líder do time de design da GetNet e queria te perguntar, assim, para a estruturação de times de acessibilidade, enfim, em parceria com o design, queria algumas dicas, né? A gente está pensando nisso, mas a gente não sabe por onde começar. A gente tem algumas pessoas
né? Mas como você recomenda que cresça esse time? Né? Vamos aproveitar os aprendizados para a gente não demorar tanto para chegar lá, sabe? Bom, a primeira coisa é a gestão confiar na equipe e colocar alguém como ponto focal. Então, a equipe que está trabalhando aí na GetNet, eu ia falar Get Ninjas, falei, GetNet, tem que pensar nisso. Já que você está interessado, pronto, temos uma ponto focal em acessibilidade, gente. Mas qual que é a questão? Você precisa ter o interesse e gestores precisam ter esse acompanhamento. Por que eu estou falando isso? Qual foi a minha história no Itaú? 2012, eu tomei uma porrada, literalmente. Eu estava no time de front-end e participei do lançamento do novo site do Itaú.com.br. O site foi lançado, eu fui num evento chamado Frontin Sampa. O Frontin tem em várias cidades do Brasil e eu fui no Frontin Sampa, que era lá de São Paulo. Aí, duas pessoas chegaram ao palco. Horácio Soares, que conduz o Product Arena, que é um curso de produtos, algumas pessoas conhecem ele é bastante conhecido aí no mercado, e o Clécio Bacchini, que tem um escritório de tecnologia chamado Soyuz. As duas pessoas chegaram ao palco, e eu nunca vou esquecer disso, eu estava assistindo, e eles meteram o pau no site do Itaú. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, o Itaú acabou de lançar um novo site e o site não é acessível. E eu lá ia ouvindo. Virei meu crachá para ninguém ver que eu era do Itaú, fiquei com vergonha, tudo mais, fui para casa com aquela dor, aquele sentimento de culpa. Em hipótese alguma, aí aquilo me fomentou a estudar acessibilidade. Em hipótese alguma, eu tive apoio da gestão. Não tive no Itaú. Tipo, eu cobrava, mostrava que aquilo era importante. Se hoje a gente tem dificuldade, imagina em 2012, que nem tinha LBI ainda, Lei Brasileira de Inclusão, mas beleza. E eu não conseguia. Mas o que eu fiz? Apliquei na clandestinidade. Não estou falando para ninguém ser clandestino aqui, gente. Peçam para o gestor. Mas eu apliquei na clandestinidade, literalmente falando. Eu fui aplicando. Aí, quando eu tinha resultados práticos, eu mostrava. Aí, com aquele negócio pronto, eu colocava um texto alternativo numa imagem, coisas bem básicas mesmo. E funcionava, tal, não sei o quê, o pessoal gostava. E aquilo ia evoluindo. E eu tinha uma vantagem. Eu trabalhava com o Marlon Brandão, o desenvolvedor back-end que vocês viram ali. E o que é legal? Eu já trabalhava com uma pessoa com deficiência visual na equipe. Isso me ajudou muito a evoluir, também profissionalmente falando. Beleza, esse é um ponto. Os anos se passaram, já estava no time de UX, de design, e eu já estava 10 anos no Itaú. Eu cheguei para minha chefe, Tatiana Mami, que ela hoje trabalha ali como gerente de UX no Boticário, e eu nunca vou esquecer também, foi em fevereiro de 2018, e eu falei para ela, Tati, na boa, estou de saco cheio, as coisas que eu estou fazendo, os projetos que eu estou fazendo pessoais de acessibilidade, estou conseguindo evoluir, eu vou me colocar à disposição do mercado. Foi mais ou menos um papo assim. Foi quando ela falou assim, Salles, já tinha conversado com o Vitor, que era meu gerente na época, a gente vai te colocar como ponto focal de acessibilidade. Sai de férias, descansa, relaxa, quando você voltar, você vai voltar focado nisso. Aí meu olhinho brilhou, literalmente, foi as férias que eu mais queria voltar a trabalhar. Voltei, foquei em acessibilidade, e aí você junta uma pessoa que está a fim de fazer, uma pessoa que tem um certo conhecimento técnico com o aval da gestão trabalhando no processo. Poxa, aí foi quando eu comecei a literalmente entender. Eu tinha um conhecimento muito grande de forma técnica, mas eu só comecei a ter uma visão estratégica, uma visão de negócios, quando alguém me colocou como ponto focal e eu tive a oportunidade de conversar com outras áreas. Fui com marketing, fui com compliance, e eu fui começando a entender tudo isso. E com o apoio da gestão fica fácil, que eu não tenho que fazer na clandestinidade, né? Então você tem o apoio. E aí, consequentemente, aquilo foi fazendo eu evoluir e eu fui percebendo que eu precisava de pontos focais no time de marketing, precisava de pontos focais no time de compliance, precisava de pontos focais em outras áreas. E aí eu fui cobrando isso dos gestores. E de pouquinho em pouquinho a galera foi colocando um ponto focal ali no time de tecnologia, um ponto focal ali no time de negócios, e assim foi indo. E aí você vai evoluindo. Começa ali com uma sementinha e vai crescendo. E já sabendo disso, vocês já podem conversar com os pontos focais direto. Claro que vocês não vão ter resposta para tudo, mas dessa forma vai facilitar bastante. Tenham as guildas, né, conversas com times diferentes, e assim vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Não tem muito segredo, é o processo, basicamente. Mas, claro, tem algumas boas práticas, mas tem um link muito bacana do W3C que fala sobre isso. Eu mando depois para o Rafa, ele distribui para vocês ou para a Grazi aqui também.
Obrigada. Então, antes de encerrar, eu vou ler a pergunta do William, que está nos assistindo online. Na verdade, Marcela, ele mandou duas, daí eu vou ler as duas e aí tu responde para a gente encerrar, tá? Como podemos incorporar a questão de acessibilidade no ensino de programação? E a segunda pergunta, se há alguma sugestão para convencer empresas a pensarem na acessibilidade sem ser por meio jurídico? Essa pergunta é boa. Bom, vamos começar pela pergunta de ensino de tecnologia. O segredo é a pessoa trabalhar a semântica de código. Porque o que acontece? Você trabalhar a semântica, você vai fatalmente evitar pelo menos 80% dos problemas que normalmente acontecem, mesmo que você não saiba técnicas de acessibilidade, porque a semântica é fundamental ali no processo. Exemplo prático. Isso eu uso em sala de aula, tenho slides, eu fiz uma apresentação no TDC falando sobre isso, inclusive, não vai dar para eu detalhar aqui tecnicamente, para mostrar para vocês os exemplos, mas tem um site chamado CSS Zen Garden, que foi criado em 2003 por um designer chamado Dave Shee. Quem é da época das antigas aí vai lembrar do CSS Zen Garden. Era um site que você mostrava o poder e o potencial do front-end e do desenvolvimento de layouts apenas com o CSS, quer dizer, o visual, né? O que é relevante aqui? 2008 foi quando o front-end passou a ser efetivo de verdade. 2008 foi quando foi lançado o HTML5, foi quando foi lançado o CSS3. E aí você começou a ter uma efetividade em tudo isso. 2003, 5 anos antes, foi lançado o CSS Zen Garden. Qual que é o poder do CSS Zen Garden? Já existe ainda hoje. Eu recomendo para as pessoas entrarem, principalmente time de desenvolvimento. O desafio é, você tem um arquivo HTML e um arquivo CSS. Você faz o download dos dois arquivos e você vai ter uma série de layouts diferentes. Então, peguem aqueles layouts. O desafio é você criar um novo layout completamente diferente, que você pode criar as imagens que você quiser, animações, etc. Mas você tem uma condição. Você não pode encostar um dedo numa linha de código do HTML. O HTML é a sua estrutura, é o seu conteúdo. Lembrem que eu comentei aqui na apresentação sobre Content First. Você vai mexer no seu layout só mexendo no CSS. Lá no CSS Zen Garden tem mais de 200 modelos diferentes. O que é legal isso? Eu tenho 200 sites diferentes com o mesmo conteúdo, só que com layouts completamente diferentes, demonstrando o poder do HTML semântico. O próprio W3C fala isso. A gente não tem necessariamente um problema de acessibilidade. A gente tem um problema de falta de conhecimento de semântica de código. Então, no times de desenvolvimento e ensino de desenvolvimento, tem que focar na semântica. Cada tag do HTML tem um significado. E hoje ela se faz muito importante, principalmente com o uso de tecnologias assistivas, como os leitores de tela. A pessoa está ouvindo a informação, a pessoa não está vendo. A pessoa não está vendo, o seu layout, o seu CSS, não significa nada. O que importa é o quê? A arquitetura de informação, aquilo que está por trás. Então, entender semântica auxilia muito no processo. E aí é um ponto final, que é a questão de programadores, no geral, subestimarem o HTML, porque HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. Eu estou marcando conteúdos, né? O título de nível 1, fecha um título de nível 1. Parágrafo, fecha um parágrafo. Mas, por subestimar a linguagem, acredita que ela é muito fácil. Então, aí é um ponto que eu cutuco e falo para o pessoal, entendam melhor semântica de código. E os cursos de desenvolvimento precisam melhorar também nesse aspecto. A outra pergunta era relacionada a... Alguma sugestão para convencer empresas a pensarem na acessibilidade sem ser por meio jurídico? 2 minutinhos aí para responder essa. Essa é fácil, na verdade. O compliance, ele precisa ser utilizado, como eu falei, a carta de super trunfo. Mas você tem que mostrar através de outras questões, como exemplos que eu trouxe aqui. Eu trouxe um monte de exemplos de funcionalidades que têm a ver com o dia a dia das pessoas. A questão é você pegar o seu contexto do dia a dia e começar a entender como que você aplica para o seu produto ou para o seu negócio e traz argumentações como eu trouxe aqui hoje. Vocês viram que eu basicamente trouxe uma série de exemplos que podem ser facilmente utilizados sem necessariamente tocar no complexo. Eu toquei, mas só para vocês entenderem ali o foco. Eu preciso criar essas argumentações e você só vai conseguir criar essas argumentações quando você conseguir fazer esses relacionamentos sobre arquitetura de informação, design de interação humano-computador, que são as bases de conhecimento.
Porque enquanto você não pegar essas bases de conhecimento, você vai ter uma dificuldade na argumentação e aí você vai acabar gastando a sua carta fora da hora. Mas é um processo é um processo evolutivo que vai depender muito mais do seu conhecimento e do envolvimento de outras áreas para evitar esse estímulo em cima do compliance. Né? Show, Marcelo. Muito obrigada. Pessoal, agradecer também a todos que estão aqui com a gente hoje, a galera que está assistindo de casa. Se ficou alguma dúvida, né? Se vocês quiserem trocar mais alguma ideia com o Marcelo, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, que está aqui. Não deixem de responder a nossa pesquisa de satisfação. Se precisar de um certificado, a gente também vai enviar para todos. Mas o nosso tempo esgotou. O Marcelo precisa voltar para São Paulo, para a casa dele, que foi um dia longo, né? Sem perrengue, né? E sem perrengue, sem perrengue. Boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Marcelo, obrigada pela tua participação conosco. E nos vemos dia 20 de outubro. Já tem data marcada. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, gente.